A paz a todos, irmãos. Segunda vez que eu participo aqui desse grupo. Na primeira eu falei mais um pouco da história do pentecostalismo. Aí o pastor André, ele me chamou novamente para falar sobre hermenêutica pentecostal. Esse assunto, ele é um assunto que vem sendo trabalhado cada vez mais, mas essa discussão, ela meio que nasceu no Brasil em 2016, a partir de um artigo escrito na revista Obreiro, pelo pastor César Moisés, que ele despertou esse debate aqui no Brasil. Embora esse debate ele já existia há muito tempo nos Estados Unidos, desde a década de 90 já se falava, desde o começo da década de 90 já se falava na estruturação de uma hermenêutica pentecostal no contexto americano. Esse debate chegou um pouco atrasado aqui no Brasil, mas chegou e chegou com força, vários livros sendo lançados sobre o assunto. O meu livro o Espírito e a Palavra, que foi o meu segundo livro lançado pela CPAD, eu já trato exatamente desse assunto. Né? O subtítulo é Fundamentos, Características e Contribuições da Hermenêutica Pentecostal. Esse foi o meu segundo livro pela CPAD. E o meu livro mais recente, que é um livro pela Thomas Nelson Brasil, ele também trata a respeito desse tema, que é Autoridade Bíblica e Experiência no Espírito, a contribuição da hermenêutica pentecostal carismática. Muita gente estranhou esse debate, né? O porquê de uma hermenêutica pentecostal. A hermenêutica não seria uma coisa só? Quando a gente fala de hermenêutica, a gente não está falando de interpretação de texto? Então, por que a gente falaria em uma hermenêutica pentecostal? Pois bem, o primeiro ponto é que, de fato, a hermenêutica, enquanto ciência macro, ela é única, ela é a mesma coisa para todo mundo, não só para a teologia, mas para o direito, para letras, para qualquer interpretação, qualquer necessidade de interpretação, e não só a interpretação de textos, mas a interpretação de qualquer tipo de signo, seja um desenho, seja uma música, seja uma imagem, né, uma escultura, seja a própria interpretação que nós fazemos da palavra de uma outra pessoa, porque a gente está interpretando o tempo todo. E para interpretar, a gente precisa obedecer, ainda que de modo inconsciente, algumas regras de interpretação, especialmente quando a gente vai interpretar textos e textos antigos, textos difíceis, textos que foram escritos em um outro contexto, né, muito diferente do nosso. Então é necessário algumas regras, né, como observar, por exemplo, o contexto histórico, observar, por exemplo, a questão da gramática do texto original, o que aquela palavra significava exatamente naquele contexto, porque a língua é viva, ela vai mudando o seu significado, né, e assim por diante. Isso é uma coisa, isso é hermenêutica de maneira geral. Qualquer cristão, qualquer pessoa, na verdade, nem precisa ser cristão, mas se ele vai lidar com a Bíblia, se ele vai lidar com algum texto antigo, ele precisa de vários mecanismos para a interpretação. Isso é um fato, isso é uma coisa. Outra coisa é quando a gente fala em uma hermenêutica de determinado grupo. Por quê? Porque todo grupo cristão ele tem a sua própria teologia. Tem a teologia reformada, tem a teologia pentecostal, tem a teologia luterana, tem a teologia católica, tem a teologia anglicana, por aí vai. E cada grupo que tem uma teologia própria, embora ela não seja mais importante do que a teologia macro do cristianismo, aquilo que o C.S. Lewis chamaria de cristianismo puro e simples, embora isso seja no plano secundário, a partir do momento que um determinado grupo tem uma teologia, ele também tem uma maneira de ler o texto. Ele também tem uma maneira de enxergar o texto em alguns pontos, não em pontos centrais da fé. A gente aqui não está discutindo divindade de Cristo, trindade, volta de Cristo, se a Bíblia é ou não a palavra de Deus. Essa não é a discussão. Nas doutrinas centrais, a gente não entra. O que a gente está entrando aqui são nas doutrinas secundárias. Por quê? Porque o luterano, o reformado, o pentecostal, ele vai ter interpretações diferentes em questões secundárias. E todos eles estarão lendo exatamente a mesma Bíblia. Por que cada um chega a uma conclusão diferente? Esse é o ponto.
Por que que quando um reformado cessacionista, mais fechado, quando ele vai ler lá Atos, ele não consegue ler Atos como uma experiência para nós hoje. Ele não consegue ver as línguas em Atos como algo para hoje. E por que que o pentecostal lê Atos e ele enxerga exatamente aquilo como algo para hoje? Então, o que molda essa visão, porque ambos estão lendo o mesmo texto, são os pressupostos. São os pressupostos que vêm antes. E quais são esses pressupostos? O pressuposto do cessacionista, por exemplo, é que os dons cessaram. Que os dons cessaram no primeiro século, com a morte dos apóstolos. Portanto, tudo que ele lê no Novo Testamento de atividade carismática não afeta ele em nada. Por quê? Porque ele vai pensar, não, essas experiências eram experiências do passado. Elas não necessariamente são para mim hoje. Aliás, elas não são para mim hoje, portanto, eu não preciso repeti-las, eu não preciso buscá-las. Então, ele tem um pressuposto. Esse é o pressuposto da teologia cessacionista e, naturalmente, de uma hermenêutica cessacionista, porque a sua teologia afeta a forma com que ele chega no texto. Da mesma forma, o pentecostal. O pentecostal tem um outro pressuposto. O pentecostal, carismático, continuista, ele tem um outro pressuposto. Qual é o pressuposto? Que os dons continuam, que os dons são para nós hoje. Portanto, quando ele lê Atos, ele vê lá Paulo sendo usado em cura divina, ou a igreja falando em línguas, ou determinada pessoa profetizando, ele vai ler isso e vai dizer, não, isso também é para hoje. Portanto, eu tenho que buscar essa experiência e eu tenho que vivenciar essa experiência para hoje. Então, é esse sentido que nós falamos de uma hermenêutica pentecostal. São esses pressupostos que alimentam a leitura que os pentecostais, a forma como os pentecostais vão se achegar à Bíblia. Esse é o ponto, tá? E essa forma, ela é muito alimentada pela experiência. A experiência é muito importante como um pressuposto. E vale aqui sempre destacar que ninguém aqui está dizendo, nenhum teólogo pentecostal sério diz, que a experiência está acima da Bíblia. Essa discussão não é feita. Isso é um ponto pacífico. A Bíblia está acima de qualquer experiência. Mas os pentecostais, quando vão ler a Bíblia, levam muito mais a sério a experiência do que outros grupos cristãos. Isso é fato. Não que outros grupos cristãos desprezam a experiência. Não. Todo grupo cristão, de alguma forma, valoriza a experiência. Só que os pentecostais valorizam ainda mais, com um limite, é claro. Né? Esse limite é a própria Bíblia, a própria palavra. Então, essa experiência não pode sobressair a própria Bíblia. É por isso que a gente até intitulou o nosso último livro Autoridade Bíblica e Experiência no Espírito. Até o desenho foi proposital, porque o desenho, a ideia aqui é de um derramamento, né, de algo que desce, ou seja, apontando como um símbolo do derramamento do Espírito Santo, mas com essas linhas divisórias, essas linhas de controle, que são as linhas da palavra, né? Ou seja, um derramamento ele não é um derramamento explosivo que vai para todo canto, ele é um derramamento muito bem direcionado e esse direcionamento ele é dado pela palavra, né? Então é nesse sentido que a gente entende uma hermenêutica pentecostal. Essa hermenêutica pentecostal ela é alimentada, como eu falei, pela experiência. Por quê? Porque se leva muito a sério a ideia de que a gente tem que experimentar hoje o que os apóstolos, o que a igreja primitiva experimentou. Então, esse é um ponto. Um outro é que, além disso, esse também é um ponto importante, é a questão da identificação com as narrativas. Porque os pentecostais, eles usam bastante, né? Nós pentecostais usamos bastante o livro de Atos, o Evangelho de Lucas, por exemplo, e todos eles são histórias, são narrativas. Não é texto propositivo, não é pontuar Deus é isso, Deus é aquilo, Jesus é isso, Jesus é aquilo, o Espírito é isso, o Espírito é aquilo. Não é um texto assim. São histórias, histórias que vão correndo, casos, eventos, milagres, histórias cotidianas, e aí você vai lendo essa história,
O pentecostal vai lendo essa história e vai se identificando com essa história. Então, aquilo que é um lema que o Robert Menzies trabalha muito bem, a minha história, aliás, a história de Atos é a minha história. Então, é assim que o pentecostal lê, né? A história de Atos é a minha história. Então, esse é um ponto interessante também. Além da valorização da experiência em si, ou seja, eu quero experimentar aquilo que está presente no texto bíblico, também é muito importante essa identificação com a história. Eu estou lendo uma história que não é meramente uma repetição cerebral de um evento passado, mas é uma história paradigmática, ou seja, ela serve para mim como um paradigma, ela serve para mim como um meio de identificação. Eu olho para aquela história, eu me vejo naquela história e eu quero repeti-la, não apenas em palavras, eu quero repeti-la com a minha vida. Então, essa forma de ler a história é uma forma que alimentou nos pentecostais justamente esse desejo de repetir a mesma experiência da igreja primitiva. A isso existe um nome técnico, né, que é o chamado restauracionismo, que é a ideia de restaurar no presente as experiências do passado da igreja primitiva. Né? Então, é nesse sentido que a gente pode falar também de uma leitura própria do pentecostalismo em relação à Bíblia. Então, essa leitura envolta de experiência e essa leitura de identificação com a narrativa. Esse é um outro ponto. Um outro ponto da hermenêutica pentecostal é a questão de Lucas Atos. Qual é o ponto, né? Até a década de 70, 80, aqui no Brasil até a década até recentemente, até a década passada, era muito comum pessoas do meio mais tradicional, eles afirmavam que a gente não poderia tirar doutrina de Atos. Por quê? Porque Atos é história e Atos não seria escrito com propósitos teológicos e doutrinários. Essa tese foi defendida na década de 60 por um teólogo inglês anglicano chamado John Stott, no livro Batismo e Plenitude do Espírito, ou No Espírito. Esse livro foi publicado em português pelas edições Vida Nova. Ele popularizou essa tese. Depois o Stott voltou atrás, na década de 90, né? Mas essa tese se popularizou. Era aquela tese de que se você quisesse de fato construir uma doutrina, você tinha que ir para as epístolas paulinas, você tinha que ir para as epístolas, de maneira geral. Eu lembro uma vez que, conversando com um tradicional a respeito do batismo do Espírito Santo, ele veio para mim com esse argumento. Ele falou, Gutierrez, se o batismo no Espírito Santo é algo tão importante, por que Paulo não fala nada a respeito disso? Então, esse argumento, né? Ou seja, a gente só pode aceitar a doutrina se ela foi expressa em alguma carta paulina. Isso é uma falácia, uma falácia. Por quê? Porque, primeiramente, é claro que o apóstolo Paulo foi um formulador de doutrinas, como apóstolo que era, mas o apóstolo Paulo não falou de todas as doutrinas cristãs. Né? Por exemplo, se eu fosse me basear apenas no apóstolo Paulo, nas epístolas do apóstolo Paulo, eu jamais chegaria à conclusão sobre o inferno. O apóstolo Paulo não toca no assunto do inferno. Ele fala de juízo, mas ele não fala propriamente do inferno. Quem vai falar do inferno é Jesus, especialmente registrado no Evangelho de Mateus e Marcos. Mateus, especialmente. Então, assim, essa ideia que permeou por muito tempo, hoje em dia já tem muito tradicional renegando essa ideia, e graças a Deus por isso, porque é uma grande bobagem. É uma grande bobagem. Mas por muito tempo essa ideia ficou consolidada no meio teológico. Se acusava os pentecostais, não, vocês ficam se baseando em Atos, mas Atos é história. Atos não foi escrito com propósito teológico. Aí, na década de 70, foi lançado um livro pelo teólogo Howard Marshall. É um livro que já tem publicação em português. Me foge agora o título, como que está em português. Mas, em inglês, a tradução literal seria Lucas, historiador e teólogo. Luke, historiador e teólogo. Tá, em inglês isso. Em português eu acho que está a Narrativa Teológica de Lucas, da editora Carisma. Esse livro da década de 70, escrito por um teólogo metodista,
ele vai usar, é um livro técnico, é um livro difícil, mas ele vai usar um argumento bem longo nesse livro para provar que Lucas era teólogo também. Que Lucas não era apenas historiador, ele era historiador, ele registrou a história da igreja, a história do início da igreja, mas ele registrou o início dessa igreja, o início dessa história, o próprio Evangelho de Lucas, o ministério de Jesus. Ele registrou tudo isso com propósitos. Ele tinha uma agenda, ele tinha alguns objetivos, ele queria defender algumas ideias. Então, por exemplo, Lucas é quem mais vai falar do Espírito Santo. É o Evangelho, tanto o Evangelho como Atos, é onde mais se fala do Espírito Santo, inclusive relacionado ao próprio ministério de Jesus. Lucas é quem vai destacar mais o papel das mulheres. Lucas é quem vai destacar mais o papel dos vulneráveis e até daqueles que eram inimigos de Israel, que são vistos de maneira positiva em Lucas, como é o caso dos samaritanos, por exemplo. A parábola do bom samaritano, ela é relatada apenas em Lucas. Então, assim, então ele vai, é claro, ele não inventou nada, mas ele vai fazendo um recorte de Jesus, ele vai pegando os pontos na vida e no ministério de Jesus que mais interessam àquela defesa que ele queria fazer. Ele queria defender muito o papel da relação de Jesus com o Espírito, então ele deu destaque a isso. Assim como ele deu destaque na relação de Jesus com os samaritanos, assim como ele deu destaque de Jesus com as mulheres. Então ele tinha esses interesses de mostrar esse lado de Jesus que os outros evangelistas não mostraram. Não é que os outros evangelistas estavam escondendo alguma coisa, não, não é isso. É que cada evangelista tinha um propósito. Não era só Lucas que era teólogo. Mateus era, Marcos era, João era. Então, cada um foi escrevendo conforme a necessidade. Porque a gente costuma ver os evangelhos, e existe até essa expressão, né, que os evangelhos sinóticos, que é Mateus, Marcos e Lucas, que eles são muito, muito próximos um do outro, são muito parecidos. Eles são parecidos, sim, um se alimenta do outro, especialmente Lucas e Mateus se alimentam de Marcos. Essa é a teoria mais aceita, né? Que Marcos veio primeiro e ajudou a alimentar os outros dois evangelhos, mas cada um escreveu para um público específico, com um propósito específico. Mateus, por exemplo, escreve para os judeus, Marcos para uma igreja mais geral, né? Lucas escreve para um contexto mais pagão, mais não judeu, ele próprio não era judeu, e João é o que escreve mais diferente, né, de uma maneira mais diferenciada, e João é o que vai apresentar mais o lado divino de Jesus, ele vai apresentar mais a divindade de Jesus. Lucas apresenta pouco a divindade de Jesus. Lucas apresenta mais o lado humano de Jesus. Então, um evangelho complementa o outro. É por isso que a gente tem 4 evangelhos, né? Deus fez, pela sua livre escolha, nos revelar Jesus por meio de 4 evangelhos, não por meio de um. Porque, assim, poderia ser um só, um único autor, uma única pessoa, ou quem sabe até um anjo, né, ditando a história de Jesus. Mas Deus fez por bem escolher 4 pessoas de contextos e realidades diferentes para relatar a história de Jesus. Porque se você pega assim, quem era Lucas? Lucas era um médico. Quem era Mateus? Mateus era um cobrador de impostos. Lucas não era nem judeu. Mateus era um cobrador de impostos judeu. João é um judeu mais puro, digamos assim. Marcos também. Então, assim, você tem 3 realidades ali completamente diferentes. 3 tipos de cabeça, né, completamente diferentes. Mas, assim, é incrível isso porque os evangelhos se complementam. Né? Justamente esse é o ponto. Os evangelhos se complementam, eles não se contradizem, mas eles apresentam cada um uma faceta, um aspecto de Jesus. É igual, gente, alguém for relatar a história da nossa vida. Digamos que você tem a profissão, você é professor de ensino médio, digamos assim. Mas além de ser professor de ensino médio, você é diácono na igreja. Além de diácono, você é um torcedor de carteirinha do Palmeiras, por exemplo. Se alguém for retratar a sua vida, talvez queira retratar você apenas como médico, ou apenas como diácono, ou apenas como torcedor do Palmeiras.
Cada um vai apresentar uma faceta aí da sua história. Foi isso o que mais ou menos os evangelistas fizeram, né? Cada um apresentou ali uma faceta da história de Jesus, alguns relatando alguns milagres que os outros não relatam, alguns relatando alguns episódios que os outros não relatam. Por exemplo, Lucas relatou alguns episódios da infância de Jesus que nenhum outro evangelista relatou, né? Por exemplo, aquele episódio de Maria com Isabel, era do menino Jesus, né? Ali sendo apresentado, e vem a profetisa Ana, e vem Simeão. E o porquê disso é bem interessante. Lucas é o único que registra. Você vê que Lucas, ele, assim como ele apresenta a igreja primitiva no seu início ali, aquela igreja, né? Sendo enchida pelo Espírito Santo. Nós vemos que em Lucas, no Evangelho, quando vai retratar a história de Jesus, no início, né, Jesus ainda bebê, o Espírito Santo está muito atuante, muito atuante. O Espírito é o que deixa Maria grávida, né? Maria é grávida pelo Espírito, no sentido que o Espírito repousa sobre ela, diz o texto. Então, é a ideia de enchimento, né? Foi o enchimento do Espírito em Maria que possibilitou que ela ficasse grávida. Esse é um ponto. Uma primeira pessoa ali cheia do Espírito na narrativa de Lucas. Depois vem Isabel, que diz o texto que quando Maria chega na casa dela, bate na porta, se apresenta ali na porta, diz o texto que naquele momento um menino que estava no ventre de Isabel, que era João Batista, ele dá um pulo. O texto grego diz literalmente isso, ele dá um grande salto. E esse salto lembra lá o anjo, né? Antes, quando vai falar com Zacarias, que o filho de Zacarias, João Batista, filho de Isabel, seria cheio do Espírito no ventre de sua mãe. Então, naquele momento, aquele menino é cheio do Espírito. Isabel também é cheia do Espírito. Ela profetiza. E ela fala, né, que Maria era bendita entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre. Fala que é a mãe do meu Senhor. Então, ali, Isabel não sabia nem que Maria estava grávida, mas ela usa expressões messiânicas para se referir ao bebê que está no ventre de Maria, né? Então, nesse sentido, ela foi usada ali em profecia, ela foi cheia do Espírito, juntamente com o João Batista, ela foi cheia do Espírito e profetizou. Depois você tem o próprio Zacarias, que estava mudo, porque duvidou da promessa do anjo, mas diz o texto que depois ele é cheio do Espírito e ele começa a profetizar, ainda no capítulo 1 de Lucas. E depois você vê o profeta, né, Simeão, profetizando a respeito de Jesus, usando palavras messiânicas, né, dizendo que ele agora poderia dormir em paz, porque ele tinha contemplado o Senhor. E ele, inclusive, profetiza para Maria. Acho uma profecia linda, a expressão é linda, mas ela é muito forte. Ele diz para Maria que uma espada atravessará a tua alma. Ou seja, já mostrando a Maria que ela ia sofrer muito, né, com a morte do seu filho. E tem a própria profetisa Ana que aparece. Então, assim, esses episódios, Zacarias, João Batista, na ventre da mãe Isabel, Simeão e Ana, eles só aparecem em Lucas. E todos eles estão relacionados ao Espírito Santo, ao enchimento do Espírito, à profecia e tal. Então, qual é o propósito de Lucas? Mostrar que assim como a igreja primitiva nasceu sobre o derramamento do Espírito Santo, o ministério de Jesus, e que ele fala, né, que Jesus lê o profeta Isaías quando inicia o seu ministério, e lê justamente naquele trecho que o Espírito do Senhor está sobre mim, né? Mas o ministério de Jesus começa cheio do Espírito, mas a própria vida de Jesus, o próprio bebê Jesus também, ele começa envolto cheio do Espírito, envolvido com muitas pessoas cheias do Espírito, a sua própria mãe, a sua tia Isabel, o seu primo João Batista, etc. Então você vê, né? Tudo isso aí está totalmente relacionado. Então os pentecostais, os teólogos pentecostais perceberam isso, que Lucas ele destaca o Espírito Santo de uma forma muito peculiar. Por quê? Porque a expressão cheio do Espírito ou cheios do Espírito
ela aparece no Novo Testamento 6 vezes. 6 vezes. Sendo uma em Efésios, que é uma carta escrita pelo apóstolo Paulo, uma em Efésios, e 5 vezes no Evangelho de Lucas e em Atos. Das 5 vezes que essa expressão aparece em Lucas Atos, que é um livro só, né, dividido em 2 partes, das 5 vezes que aparece em Lucas Atos, as 5 vezes está ligada a uma experiência que a gente hoje entende como batismo no Espírito, que é uma experiência de poder para testemunhar do Evangelho, que ela é acompanhada por uma fala inspirada, por uma fala impulsionada pelo Espírito, que no caso em Atos ela é acompanhada pelo falar em línguas. Isso é uma coisa. Já Paulo, quando usa a expressão cheio do Espírito em Efésios 5, ele relaciona o ser cheio do Espírito à santidade. Né? Então, quando a gente vai ler Efésios 5 e vê a expressão cheio do Espírito, não vos embriagueis com vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, ali claramente Paulo está associando que a vida de alguém cheio do Espírito é uma vida de correção, é uma vida de santidade. Esse é um ponto. Já quando a gente vê ali em Lucas Atos, não está se falando em santidade. Está se falando em alguém usado pelo Espírito Santo para testemunhar do Evangelho. Portanto, nós temos 2 visões que são diferentes, mas são complementares. Porque Lucas nos apresenta um conceito de ser cheio do Espírito Santo como um poder testemunhal, e Paulo ser cheio do Espírito Santo como poder santificador. Ok? Então, é nesse sentido que a gente vai ver essa diferença entre Paulo e Lucas. Paulo, ele fala do poder do Espírito também, nos dons espirituais e tudo isso, ele vai falar. Isso a gente sabe muito bem, basta ler 1 Coríntios. Mas Paulo vai destacar, diferente de Lucas, Paulo vai destacar muito o papel santificador do Espírito Santo. Tá? Ele vai falar muito do Espírito como um Espírito que santifica, como um Espírito que dá caráter, o Espírito Santo que dá o fruto do Espírito. Então, tudo isso tem a ver com caráter. Né? E aí, isso é um ponto interessante, porque Lucas não vai dar esse destaque à santidade. Ele vai destacar o enchimento do Espírito para poder testemunhar. Então, esse é o ponto. Tá? Então, é isso, de maneira geral. Você tem esses 3 eixos. Você tem o eixo da narrativa, como eu falei. Você tem o eixo da experiência. E você tem o eixo de uma nova leitura sobre Lucas Atos. Ou seja, que Lucas é não só historiador, mas também é teólogo, e que ele escreveu com propósitos teológicos, e que ele escreveu para relacionar o Espírito Santo a um poder testemunhal, ou seja, ao batismo no Espírito, que esse batismo leva a igreja a ser uma testemunha mais eficaz do Evangelho, e que isso é diferente daquilo que é destacado pelo apóstolo Paulo, que destaca mais o Espírito relacionado ao fruto, à santidade, à correção de vida. E são ideias complementares. Eu costumo falar, viver na plenitude do Espírito é ter as 2 coisas. É ter dons, é ter batismo, é ter poder testemunhal, mas também é ter santidade, fruto do Espírito e viver uma vida de correção. Né? É esse equilíbrio que a Bíblia nos apresenta e nos apresenta por meio de 2 autores, né? Bem importantes, que é tanto Lucas como Paulo, o apóstolo Paulo. Então, no geral, são esses 3 pontos que a gente pode destacar dentro dessa temática de hermenêutica pentecostal. Isso é uma coisa. Aí, nos últimos anos, surgiu uma discussão sobre 2 tipos de hermenêutica pentecostal. Aí, esse é um debate que começou a existir. De um lado, a hermenêutica pentecostal evangélica, que os americanos chamam de hermenêutica pentecostal evangelical, que é uma hermenêutica pentecostal que ela usa as mesmas ferramentas que os tradicionais usam, que é o método histórico-gramatical e o método histórico-crítico, de maneira moderada.
né? Vou usar algumas ferramentas, vamos usar algumas ferramentas do método crítico, especialmente a chamada crítica da redação, mas de modo bem moderado, não como os liberais usavam, mas como os teólogos conservadores usam. E outra coisa é a chamada hermenêutica pentecostal contextual, que vai desprezar um pouco, não é que vai rejeitar completamente, mas que não vai dar tanta importância para o método histórico-gramatical e histórico-crítico, mas vai falar muito da leitura comunitária, da leitura da comunidade, da leitura do próprio crente com o texto e do crente na comunidade com o texto, uma relação entre crente, comunidade e texto. Né? Então, essa é a chamada hermenêutica pentecostal contextual. Então, há um debate aí, qual que seria a melhor, qual que seria a mais adequada para a leitura dos pentecostais e tal. Eu sou da linha que a hermenêutica pentecostal evangélica, ela continua muito adequada para os pentecostais, não tem por que abandonar os métodos tradicionais, não tem por que... Não é que os outros abandonam, o contextual não abandona também, mas ele vê com mais desconfiança, ele acha que não ajuda tanto. Eu já não vejo assim. Eu vejo que o método histórico-crítico, histórico-gramatical ajuda e muito. E o meu livro aqui, esse, tem justamente esse debate. Né? Porque, além, eu escrevi junto com o Kenner Terra, o Kenner é de um lado um pouquinho mais contextual, ele é mais crítico aos métodos tradicionais, eu não, eu faço uma defesa maior aqui. Mas o ponto é que a gente escreveu um livro em conjunto para mostrar que é possível conversar, né? É possível ter diálogo, é possível ter um debate sério, calmo, tranquilo. E, no final do livro, há 4 textos que são de autores internacionais, autores estrangeiros, melhor dizendo. Sendo 2 mais evangelicais, que é o Robert Menzies e Robert Menzies e o Craig Keener, né, que são nomes mais conhecidos aqui no Brasil, são os pentecostais evangelicais. E tem o texto do Kenneth Asher e do Veritmat Kakainen, que é um teólogo finlandês, que é de um lado mais contextual. Então, esse debate também está presente aqui no livro, né? Tanto do lado brasileiro como do lado estrangeiro, apontando mais convergências do que divergências. Não é um debate violento, não. É um debate bem tranquilo, debate de amigos. Então, é importante você ter ideia aí dessa diferença que existe hoje entre a hermenêutica. Mas qual é a minha crítica à hermenêutica contextual? Eu acho que ela bate demais no método histórico-gramatical e no método crítico, nesse sentido, exagera nessa. Dizem que são métodos muito modernos, que são métodos muito historicistas, ou seja, no sentido de que só querem encontrar um sentido objetivo no texto, e que se a gente for ler o texto só de modo objetivo, a gente mata o espírito do texto e tal. Eu acho que tem gente que de fato faz isso. Tem gente que de fato lê a Bíblia como se a Bíblia fosse um manual de avião, como se a Bíblia fosse uma bula de remédio. Né? Tem gente que faz isso. Mas eu acho que o problema não é o método em si, o problema é mais a pessoa, né? São os pressupostos desse tipo de leitor, que lê a Bíblia como se a Bíblia fosse meramente um manual a ser dissecado, né? Um cadáver a ser dissecado. Isso não é um problema do método, é um problema do leitor, penso eu. Então, nesse sentido, eu discordo dos contextuais. E outro ponto que eu acho que os contextuais também deixam a coisa muito solta, né? Esse é o risco também, de deixar a coisa muito solta, porque ao não afirmar um parâmetro tal, assim, não, a comunidade pode ser saudável, mas a comunidade também pode ser muito doentia, né? E isso causar um sério prejuízo. E por último, também uma aversão muito grande à ligação do movimento pentecostal com a própria história evangélica, né? Então, isso, alguns contextuais acabam exagerando e querendo tirar também o movimento pentecostal do movimento evangélico, de maneira geral, isso também é exagero. Tá? Acho que eu vou parando por aqui, já é 9, para dar um tempinho aí de, no máximo, pessoal, uns 10 minutinhos para a gente abrir para perguntas.